Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AgroSerra Podcast. E hoje temos um convidado muito especial, que veio bem de longe e nos traz uma bagagem, conhecimento e uma vasta experiência, também no setor que move o nosso país, que move a nossa região, que é a agricultura, a agropecuária. Então estamos aqui hoje, nesse episódio com o Júlio Feder, ele que é técnico em agropecuária, consultor hoje, da Sul América Insumos Agrícolas, e vai nos contar um pouquinho dessa bagagem, dessa experiência. Está vindo lá do Paraguai, de Catuete, isso? Catuete. Então seja muito bem-vindo, Júlio, para a nossa conversa, para o nosso AgroSerra Podcast. Olá, pessoal. Assim como a Thaline mencionou, vim de longe mesmo. Catuete dá 860 quilômetros daqui, praticamente. Viaginha longa, mas viemos bem, viemos tranquilo, eu e meu irmão, né? Para quem não sabe, eu tenho mais um irmão que trabalha no Paraguai também. Então, assim, a gente tá aqui, falar como a Thaline falou, um pouco do agronegócio que move esse país, todos os países o agronegócio move, né? Então, vamos bater um bate-papo aqui, contar um pouco da trajetória, como é trabalhar no Paraguai, os desafios e o que tem de diferente no Paraguai. Isso aí. Vamos lá, então, para nós começar, Júlio, para quem não te conhece, quem está nos assistindo aí da região, ou quem é de fora, e que não conhece quem é o Júlio, conta um pouquinho para nós quem você é. Bom, eu me criei minha infância inteira no Tigre, né? Eu sou da linha Paleta, sou filho do Marco César Feder e da Isolde Feder, né? Eu tenho mais dois irmãos, o Gabriel e o Cassiano. O Cassiano, ele é policial militar na Estrela Velha hoje. E o meu irmão, Gabriel, ele dá assistência pós-venda pela Estara, né? Hoje ele trabalha na região do Paraguai também, né? Então, assim, me criei. Thaline me conhece desde criança. A Thaline vinha lá conversar com o pai, tinha uns 2 toquinhos de gente lá, eu e meu irmão, que dá uma diferença de 1 ano. Ia lá e o tempo foi passando, aquela criançada crescendo. Hoje estão virados uns marmanjos, né, Thaline? Aí que a gente vê que a gente tá ficando, não velho, mais experiente. Nossa, eu fui ontem, tinha o jogo ali no Paletão, né? Falei, nossa, como o tempo tá passando, ver aquela molecada tudo crescida. Mas assim, me criei minha vida inteira até o início do ensino médio. Eu fui para Sertão, lá no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Campus Sertão. Fiz o ensino médio com o técnico agrícola. Aí surgem muitas perguntas, depois de formado, o que vai seguir. Então, assim, o pai, produtor rural, a mãe faz uns queijinhos aí para vender. Aí surgiu muitas dúvidas, também um pouco pela idade também, né? Eu tinha 18 anos. Fiz o meu estágio, vim. Tentei fazer faculdade na metade do ano, acabei não passando, que eu queria estudar em Santa Maria, mas não deu certo. Aí fiquei meio ano de molho em casa, ajudando o pai. Aí início de 2024 fui para o Paraguai e acabei ficando. Já faz 1 ano, Ju? Já faz 1 ano e pouquinho já. Pá! Então assim, e o tempo passou. Eu falei, cara, faz 1 ano já que eu tô para lá, então... Mas assim, é isso aí. Sempre criado aí. Muita gente não me conhece que praticamente nunca me via. Eu sempre estava ou final de semana aí, ou o tempo mais que eu fiquei na região depois do ensino médio foi esse meio ano que eu fiquei por casa, né? Ju, e conta para nós o que tu tens feito lá nessa empresa na região do Paraguai. Hoje, com o que você atua diretamente e indiretamente? Assim, praticamente lá assistência técnica, né? Olhar a lavoura, identificar praga e doença, né, no geral. Fazer umas recomendações, questão de herbicida, inseticida e próprio fungicida, né? O Paraguai, ele é
querendo ou não, não é um país muito grande, mas ele tem muita diversificação. Então, assim, a gente trabalha praticamente nisso. Fica na região, assim, uma região terra vermelha, argilosa, como terra mista, né? Tem meio que a região que eu tô, que é Catuetê, aquela região ali noroeste do Paraguai, né? Divisa Mato Grosso do Sul e Paraná, né? E quais os cultivos, Jô, que o pessoal tem investido lá? Ou como é que está essa questão da exploração da agricultura nessa região? Diversificação, pensando em manejo de solo, bastante cobertura? Conta um pouquinho para nós, para quem não conhece, para quem não entende como é que é a agricultura lá do Paraguai. Assim, Thailene, o Paraguai em si ele tem muita diversificação cultura, veio muita nos últimos anos, uma diversificação enorme, né? Agora, parando para analisar a divisa do Rio Paraná, que o pessoal fala, ali continua sendo soja e milho, né? Soja na safra e milho na safrinha, né? O pessoal do sul, que não passou por seca, que na minha região passou o quarto ano que a safra deu seca, né? Graças a Deus a safrinha tá um espetáculo, os milho e o soja e safrinha que nós tem tá um espetáculo. E o sul não sofreu tanto, né? O sul praticamente a maioria soja safra e soja safrinha. Essa safrinha agora que deu uma apertada neles que eles vão sentir na seca. Mas assim, questão dessa região ali, eu acredito que não foge muito dos princípios, soja e milho. Agora adentrando um pouco mais para dentro do Paraguai, até a própria região lá como setera mista, né? Tá entrando chia, sesmo, que é o gergelim, só que o gergelim branco, né? Carinata, que é semelhante à canola. A única diferença é que ela não tem a canola, ela abre as vagens, né? A carinata não, ela fica mais fechada, né? Hoje a carinata, vejo um baita potencial nela, né? Ela é utilizada para fazer biocombustível do avião, né? Então, tá crescendo bem. Eu não cheguei a trabalhar com ela ainda, quero ter oportunidade. Tem um amigo meu que trabalha bastante com essa semente aí, quero ter oportunidade de conhecer e aprender. Assim, e o amendoim, tem os amendoim também, o Paraguai tem a região que tem os menonitas, né? Que daí eles plantam amendoim, estão fazendo dinheiro com amendoim. Em grande escala? Grande escala. O amendoim, assim, ele não é tão exigente em questão do solo, né? Ele dá qualquer tipo de solo, ele tá dando, né? E é muito rentável também. Chia, sésamo, que mais que tá faltando? Aí, indo para a região do Chaco, que é uma região mais divisa da Bolívia, tem bastante criação de gado, um girassol com espinho, não é o mesmo girassol, um girassol com espinho, e algodão também, tem gente que planta algodão no Chaco. Aí no Paraguai tem regiões que tem arroz também, né? Umas regiões mais rebaixadas que tem arroz também. Região sul, principalmente do Paraguai, tem muito arroz. Que joia, que incrível. Que diversificação, né? Para quem não conhece, para quem não sabia, todo esse potencial do Paraguai, então tá aí mais uma experiência, né? Mais uma bagagem. E o que foi, Ju, assim, o que foi o desafio maior enquanto técnico para atuar lá? Foi comunicação, foi novos hábitos, foi cultura? Assim, querendo ou não, a maioria do pessoal ou é descendente de brasileiro que está no Paraguai, a região que eu tô, né? A própria região ali do Rio Paraná, a maioria é descendente de brasileiro, né? Então, assim, o espanhol eu entendo e falo um espanhol meio arranhado, assim, mas a gente fala de vez em quando. Mas a maioria do pessoal fala o português fluente, a gente se entende numa boa, né? O pessoal que trabalha comigo é português, né? Alguma outra pessoa que é só no espanhol, né? Assim, o clima apertou um pouco comparado com a nossa região aqui, vendo o quê? O inverno nosso aqui é 3, 4 meses, frio, 10 poucos graus. Lá tem 3 dias que dá isso aí. Mais difícil. É mais difícil ficar mais frio, né? Daí, assim, no primeiro momento eu achei muito abafado, mas depois o cara acabou se acostumando e deixamos seguir, vai embora, né? Aí, assim, um pouco diferente, questão muda, querendo ou não, alguma outra coisinha muda do cenário brasileiro, umas ações que fazer e tudo mais.
Mas praticamente não muda muito do nosso Brasilzão. E é válido, né, Ju, a gente comentar que às vezes a gente tem a impressão de conhecer o Paraguai por essa região mais fronteiriça, né, que envolve a questão da ida para fazer compras e tudo mais, e às vezes a gente não tem uma boa impressão, de certa forma, do Paraguai. E tu comentaste com a gente desse potencial interessante que é o Paraguai, não só de agrícola mesmo, mas de uma região muito ascendente, né, muito próspera. Quanto ele mencionou, o que o pessoal, o povo brasileiro escuta? Quem que foi fazer compra no Paraguai? Você passar a fronteira de Foz, Cidade del Este, praticamente é outro mundo. Foz é aquela cidade mais bonita, e Cidade del Este, assim, não é uma cidade feia, né? Mas é um movimento de gente, por causa dos shopping e tudo mais. Então, assim, o pessoal tem uma noção, nossa, Paraguai é isso, Paraguai é isso. Só veio de Cidade del Este, né? Passando ali pra frente é outro mundo, é maravilha, não tem praticamente nada, é tudo bonito, construções, plantações, não tem nada de ruim pra dentro. É só que o povo tem na cabeça, não, o Paraguai é isso, o Paraguai é a cidade do comércio, do muambo que eles falam. Então, assim, Paraguai é bom, muito bom, pra falar a verdade. Que joia. Tu comentaste também a questão do escoamento das produções, né? Tamanho de propriedades, como é que é, assim, tipo, ou pelo menos na tua região, como é que são os módulos ou os tamanhos de propriedades? É muito diferente? Questão de relevo, tem coxilha, muito, pouco? O que se assemelha com a nossa região? O que diferencia bastante? Só para o pessoal também que não conhece estar entendendo dessa região que o Paraguai tem, assim como o escoamento da produção, né? Fica numa determinada região ou precisa de deslocamento mais longe? Como é que funciona essa questão de entrega de produção? A gente tá aqui muito acostumado a áreas de 10, 20 hectares no máximo, assim, não tem áreas grandes lá. E lá, áreas pequenas é muito difícil encontrar. Pessoal acima de 50, lá nós trabalha muito alqueire, né? Mas assim, tem propriedades ali que tem só num quadro 500 hectares, só dividido em talhões para não se perder, né? Então, assim, moro pouco, muito pouco, não tem pedra praticamente também, é uma terra vermelha. Bom de trabalhar naquela região lá. O escoamento, como o Paraná tem muito consumo para milho, né? Questão dos aviários, enfim, tudo. O nosso milho safrinho geralmente vem alguma quantia para o Brasil e alguma coisa a gente exporta. Né? Faz exportação para a China, daí vai para o lado de Assunção, daí pelo rio. Nossa, agora esqueci o nome do rio. Bom, pelo lado de Assunção, vai e desce pelo porto lá. Que jóia. Então, olha só, é uma outra interpretação que a gente está tendo, né, do Paraguai, e que legal trazer essa experiência do Júlio, e pena que o Gabi também não está aqui conosco, que traria também esse entendimento da questão da assistência técnica, né, de maquinários, mas como a assistência técnica na parte de doenças, pragas, planta daninha, tem caruru também para lá, Tem caruru. Tá dando dor de cabeça também? Tá dando caruru, picão, nossa senhora, leiteiro, Tá desmembrando todos os vindo. cantos do mundo, né? Em questão de perspectiva de agricultura e agronegócio, como potencial Paraguai, tem muito o que crescer, muito o que em questão de expansão de área ainda, de aumentar as produtividades. Como é que são as produtividades lá, Júlio? Assim, se assemelham com as nossas aqui da região. Claro que a gente tem os eventos climáticos também que têm acometido as nossas regiões, mas é parecido em questão de produtividade, em questão de toda essa estrutura, ou está um pouco mais aquém, ou já está à frente da nossa região do Centro-Serra? Assim, analisando assim, não está muito diferente, não. Que nem aqui, né, infelizmente no sul, a gente consegue fazer uma safra só, né? Uma safra bem caprichada de soja e de milho, né? E alguma outra coisa assim, do milho a gente planta, né? Lá não, lá nós conseguimos fazer o soja safra e uma safrinha de milho ou uma própria safrinha de soja, né? Aí vai de produtor para produtor, né? Assim, a gente consegue dar um giro um pouco mais melhor, né, digamos assim. Né?
A questão da produção não foge muito, não. Fica ali, se dá tudo certinho, clima e foi adubado bem, investido, né? Dá para colhe seus 70, seus 60 sacos por hectare de soja tranquilo. Aí milho safrinha a gente trabalha com alqueire, 350 sacos de milho por alqueire, né? Isso aí vai dar uns 140, 150 sacos de milho, mais ou menos, né? Então, assim, Ótimo. dá para... Ótimo, né? Trabalhar assim. Outra coisa que eu não falei das culturas, o sorgo está sendo trabalhado bastante, que a gente tem em Paso, dentro do Paraguai, em Paso, criado lá, né? Consumo para produção de álcool, né? Uso o sorgo para fazer álcool e o próprio milho também, né? Então, assim, o consumo para milho e para sorgo aumentou dentro. O consumo interno paraguaio aumentou um pouco mais, né? E os investimentos, pensando na sustentabilidade do sistema, assim, o pessoal faz calagem, faz as correções, aduba bem, maneja bem, tem, claro, depende do ano, mas uma calendarização das aplicações legal, ou assim, ainda... Como é que é o nível de investimento nas propriedades? Também produtores bastante evoluídos nesse sentido? Assim, o pessoal, todo produtor, eu acho que hoje, não tem mistério, todo produtor pensa em fazer um investimento, ou botar uma cobertura, alguma coisa assim. Só que o problema é que a gente está vindo de 4 anos de seca, safra e safrinha, né? Então, assim, o produtor tem que pagar a conta, né? E o que ele paga a conta é com o grão. O produtor, a moeda dele é o grão, é o soja, o milho, o trigo, a aveia, é o grão. Então, se ele deixar de produzir, a conta vai virando a bola de neve, os juros vão comer, então, assim, tem isso. Na região ali, algum outro, tá trabalhando com cobertura, tem um cara que tá trabalhando com crotalária, com braquiário, mix agora na safrinha, que eu vi. Tem uns outros que trabalham, braquiário solteira, né? Uma fazenda que nós atende. Mas, assim, se dá digamos assim, uns 2 anos bons, assim, o pessoal começa a investir, claro, põe adubo, põe calcário, só que vai tentando cortar custo. Daí já Sim. diminui um pouco o adubo aqui, não, esse ano eu já não vou botar calcário, e vai apertando o investimento pouco aqui. Mas assim, questão do o pessoal investe, né? Isso, quem quer colher tem que investir, né? Sim. E nós temos que tentar ser o mais O assertivos mais assertivo possíveis, possível. né? E hoje a gente não pode perder dinheiro, né, Ju? Não. É claro que a gente tem que tentar ter um sistema de gestão, de controle, né, de investimento, planejamento essencialmente, mas o que nos limita, eu acredito que seja o grande desafio da vez hoje, são as questões climáticas. E nisso, infelizmente, a gente não consegue mexer, né? A gente consegue dar uma rezada, mas a gente não consegue alterar, né? Que vem sendo, infelizmente, o nosso maior desafio em questão da rentabilidade das culturas, em quaisquer que sejam. Que nem eu pegar para analisar, o produtor é o cara que acho que tem mais fé no mundo possível. Porque o cara vai lá, planta o seu soja, tem que esperar seus 120 dias para colher e rezar para tudo dar certo. Não faltar chuva, não dá muita chuva, não dá seca, não dá nada. Principalmente Então, assim, na hora da colheita depois, isso. né? Então, assim, o produtor conta, praticamente o dinheiro dele, o lucro dele tá nas mãos de Deus, praticamente, né? Assim, tem que ser fé E perseverar, né, Ju? assim mesmo. Não podemos se entregar para os homens, ia dizer a música. É. O que mais você gostaria, assim, Ju, de comentar com a gente sobre essa tua bagagem, essa tua experiência no Paraguai? Bom, o Paraguai tem muita oportunidade, assim, eu acredito que assim, a nossa cultura, o povo do sul, aqui da região, todo mundo é um povo trabalhador, um povo que não tem preguiça de trabalhar, né? Então, assim, a gente trabalha com fumo, é praticamente tudo manual, não tem, 100% do fumo é manual praticamente, então, assim, a gente trabalha, não tem, não vou deixar, não vou fazer, né? Então, assim, é uma das coisas que eu acredito que me ajudou bastante, é isso aí, ver que o cara é trabalhador no Paraguai, né? Pessoal, hoje eu acredito que assim, saber comunicar com o pessoal, com o povo, ser um pouco comunicativo, não ser tão fechado, eu acredito que abre muitas portas, né?
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da própria internet, o marketing digital está vindo Forte, né? muito forte também. E assim, insistir, gente. Não dá para acontecer alguma coisa de errado e vamos desistir, vamos parar por aí. Tem que ter insistência, uma hora vai dar certo. Eu acredito que Deus, qualquer coisa que a gente fazer, Ele vai estar vendo. Então, assim, não podemos parar de trabalhar e tem que ter insistência e fé. Uma hora vai dar certo. Esse aí é o fechamento, então, da nossa conversa, nesse sentido. Ou quer trazer mais uma mensagem aí de motivação, de atrativo para quem nos assiste, quem nos ouve, né? Que é sempre importante a gente se unir e se valorizar, né, Ju? Se une. Eu acredito que não, Terena. O pessoal mais velho aí já sabe tudo isso, o pessoal já é formado. O pessoal que está vindo agora, até mesmo o pessoal da minha idade, vocês têm que se decidir o que vocês querem fazer, o que vocês gostam e seguir em diante, né? Que nem eu praticamente hoje dentro da empresa converso, cara, para mim, no sábado e domingo, se eu estiver trabalhando, de boa. Tranquilo. É um serviço que eu gosto de fazer, então assim, não tem problema com isso, né? Isso que é importante de a gente trazer é a satisfação. Satisfação. É gostar do que você faz. Porque quando a gente faz com vontade, com gosto, a gente não tem um trabalho moroso, um serviço assim, ó, que nos... A gente só tá fazendo mais alguma coisa com prestígio, com valor, né? E eu acho que é isso que a gente também tem o objetivo de levar para você que nos assiste, ser feliz naquilo que vocês fazem. Ser feliz. Né? Que daí a vida se torna mais leve e mais próspera. Isso mesmo, Celine. Assim, gente, o mundo hoje tem praticamente 8 milhões de pessoas. Se você parar para analisar, não é ninguém comparado assim. Nós é uma formiga da formiga, né? A pulga da formiga, né? Assim, ninguém é melhor que ninguém, gente. A gente tá... Eu não vou dizer que eu sou o melhor no meu setor. Pode ser que o cara é melhor que eu, né? A gente tá aí fazer o que tem que ser feito, né? E ser humilde. E ser humilde. De reconhecer assim, quando a gente não sabe alguma coisa, né? Procurar buscar, procurar alguém que saiba, porque senão o sol, eu sempre tenho ditado, o sol nasce para todos. Sol nasce para todos. A gente precisa saber cada um estar no seu lugar e a gente se ajudar também. É assim mesmo. Né? Tem que ser uma virtude da vida, né? O respeito, a humildade, saber que tem que ter isso aí, o principal, né? Senão, sem isso, acho que a gente não chega em lugar nenhum, né? Show de bola. Ju, satisfação enorme de tê-lo aqui comigo. Eu que agradeço participar do podcast. Bom, praticamente o pessoal que vai estar assistindo da região aqui nem vai saber quem que eu sou, mas eu sou cria daqui, criado e vivido aqui. Então, assim, satisfação enorme poder participar, contar um pouco da minha história. É muito interessante o podcast aqui. Tem muita galera boa que vai vir por aí, gente. Pode ficar sabendo disso. Tem um monte de gente aí que tem muita história boa para contar. Fiquem de olho. E isso aí. E que estão desbravando esse mundo. É assim mesmo. Obrigada de coração, Ju. Seja sempre muito bem-vindo. Que nós podermos contribuir aí também para a tua trajetória e para quem nos assiste, nos ouve. Fiquem ligados. A gente traz aí muito mais na sequência. Nos acompanhem nas redes sociais. Episódio completo. Então, no Facebook. E tudo de bom. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!